eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, nunca, no nome de Jesus, amém. Pai, essa é a tua palavra, por si só ela é poderosa para transformar a nossa vida. Ó Deus, já sentimos a tua presença através dos cânticos, já ouvimos a tua voz, mas queremos pedir ao Senhor mais uma vez, continue a falar segundo a tua palavra, no nome de Jesus, amém. Pode assentar. Meus amados irmãos, essa noite eu quero começar uma série, onde nós vamos falar sobre avivamento. Uma das coisas importantes para a gente aprender é sobre avivamento. Bem, na verdade, avivamento, ele tem sua conotação peculiar. Avivamento não é barulho, gritos. Avivamento não é falar em línguas. Não é relampear, sapatear, pegar fogo. Eu me lembro que quando eu tinha na faixa dos meus 19, 20 anos, nós estávamos na igreja e um jovem estava filmando o culto com a câmera. E de repente começou um irmãozinho rodar e rodar e rodar. Quando terminou, ele foi no irmãozinho da câmera e disse assim: você me pegou rodando? Rodei bonito? As pessoas estão iludidas concernente a avivamento. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 13, versículo de número 11. Escute o que diz a palavra. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Outra tradução diz: é hora de despertarmos do sono. Para obter avivamento, é necessário renúncia, é necessário oração. A epístola de Paulo aos Romanos é a mais doutrinária que se refere acerca da fé cristã. É considerada uma enciclopédia do mundo cristão devido à sua diversidade de assuntos. No texto, Paulo está fazendo menção da vinda de Jesus. Ele orienta que a igreja tenha um despertamento espiritual, pois a igreja está dormindo. Ele quer que a igreja saia da acomodação. Ele quer que a igreja saia da inércia. Ele quer que a igreja saia do sono. Ele fala uma conotação também entre arrebatamento e avivamento. Paulo está fazendo menção ao que Jesus havia dito em Mateus capítulo 25, quando ele diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. O noivo tardou, e aí veio o sono. Quando há uma demora naquilo que estamos esperando, o cansaço bate, o sono vem. Por isso, 10 virgens estavam prontas para aquele momento em que se o noivo tivesse vindo naquela hora, pois todas as 10 eram virgens, todas as 10 tinham azeite em suas lamparinas, mas tardou o noivo, aconteceu algo.
5 delas ficaram sem azeite, porque não levaram azeite suficiente para esse atraso. Paulo está trazendo uma menção exatamente sobre isso, pois elas adormeceram. Quando elas adormecem, gritaram: eis o noivo. A Bíblia diz que o noivo chega, mas as 5 que são consideradas 5 virgens loucas, elas vão às virgens prudentes e pedem: dá um pouquinho do vosso azeite. As virgens disseram: não podemos te dar, para que não falte a nós e nem a vocês. Vá antes a quem vende, compra e venha. Mas o noivo chegou nesse momento, nesse intervalo que elas saem para buscar o azeite. Porém, quando elas voltam, a Bíblia diz que a porta já se havia fechado. O noivo já tinha entrado para o seu banquete com as 5 virgens. E elas clamavam, mas não foram atendidas. Paulo, ele está fazendo uma menção dessa parábola de Jesus, e ele está trazendo para a igreja, para os romanos, e dizendo: é hora da gente despertar do sono, porque ainda dá tempo da gente encher as nossas lamparinas, ainda dá tempo de enchermos de azeite, pois o noivo está chegando. Ele está dizendo: olha, a nossa salvação está mais perto de que quando nós aceitamos. A cada dia que passa, nós estamos nos aproximando mais do grande dia do Senhor. Paulo, então, ele relata, na linguagem do apóstolo, a igreja precisava de ser avivada naquele tempo, porque aquele tempo é considerado o tempo do fim. Se ele está dizendo isso, imagina nesse tempo, nesse século que estamos vivendo. Abacuque, ele teve uma das experiências importantíssimas no seu ministério. Abacuque, ele vai orar a Deus, e ele vai clamar ao Senhor. Em Abacuque capítulo 3, versículo 2, ele diz: Senhor, ouvi a tua fama, temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras se fazem conhecida em nosso tempo. Em tua ira, lembra da sua misericórdia. Ele vai dizer ao Senhor: Senhor, aviva a tua obra. Significa que no decorrer do tempo, com as circunstâncias, com as adversidades, nós podemos cair num profundo sono, nós podemos nos adormecer. Paulo chama a atenção e diz: Jesus já tinha predito sobre isso. Não durma, tenha azeite em suas lamparinas. Paulo vem dizendo, Abacuque também diz: aviva a obra, meio dos anos. E ele diz: é hora da gente despertar, é hora da gente acordar. Sinônimo de despertar é trazer de volta, ou seja, voltar àquilo que éramos. Despertar aqui tem o mesmo significado de avivamento ou de avivar, pôr em atividade. Observemos a palavra na revista, na tradução Revista e Atualizada, ela vai falar que ele vai restituir e ele vai restaurar os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. O profeta, ele vai dizer: olha, tem alguma coisa que vai ser restituído se você se despertar. Essas palavras são entrelaçadas ao avivamento no meio do povo de Deus. Restauração, restituição, não são resultados de jargões. Nós poderíamos dizer: receba restituição, receba restauração. Isso não vai fazer com que realmente aconteça, mas a palavra restituição, restauração, pode provocar em nós, quando nós temos fé,
um avivamento para crermos que Deus há de restituir e restaurar a nossa vida. Eu sempre vejo as pessoas dizendo, e elas dizem: meu irmão, o diabo vai restituir tudo aquilo que foi seu. Alguém já ouviu essa frase aí? Alguém dizer? Na verdade, meu irmão, o diabo não restitui nada. A Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. O diabo não restitui nada. Quando nós olhamos para a história de Jó, a Bíblia diz que Jó perdeu. Foi uma situação ímpar. Mas a Bíblia diz que Deus, não foi o diabo, a Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de Jó. Levante a sua mão direita assim, o mais alto que você puder. Quero declarar essa noite Deus está olhando para você para restaurar e trazer restituição sobre a sua vida. Quando nós experimentamos um avivamento de Deus, nossa compreensão acerca de Deus amplia. Quando experimentamos um avivamento de Deus, passamos a ter sério envolvimento acerca da obra do Pai. Se nós não estivermos avivados, uma chama ardente dentro do coração, jamais nós nos entregaremos totalmente ao Senhor. E se nós não entregamos totalmente ao Senhor, não estamos avivados. Pedro, quando prega a sua mensagem, ele adverte, Atos capítulo 3, versículo 19, ele diz assim: arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que sejam os seus pecados cancelados. Pedro conclama algo chamado arrependimento para alcançarmos refrigério. A raiz da palavra, ela representa restauração, restituição, avivamento, gera restauração, restituição. E eu queria deixar alguns conselhos para você, nesse tempo de ação de Deus na história do seu povo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Quantos querem aqui essa noite se despertar de um sono, digam amém. A ação de Deus nesse tempo vai gerar em nós, e aí gerando isso, gerará avivamento. A ação de Deus nesse tempo vai gerar em nós arrependimento. Fala comigo, arrependimento. Enquanto o pecado não nos incomodar, enquanto o pecado não tirar o nosso sono, não vai gerar avivamento na nossa vida. Não viveremos esse avivamento. A Bíblia diz que o povo fica cativo 70 anos no cativeiro. Quando eles voltam, eles estão reconstruindo os muros. Esdras faz parte desse tempo. A Bíblia diz que eles tomaram para si mulheres hetéias, aonde a lei de Moisés determinavam que os homens não poderiam casar-se com mulheres que não fossem da sua linhagem. Eles fazem o que é errado aos olhos do Senhor, eles fazem mal aos olhos do Pai, mas eles estão com boa intenção reconstruindo o templo. Eles estão fazendo a obra, eles estão realizando o que eles queriam realizar. Mas chega um momento que Esdras tem dentro de si uma realização, e ele olha para ele mesmo, e ele vai falar com Deus. Esdras capítulo 9, versículo 1, diz assim: depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me, o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas,
não se mantiveram separados dos povos vizinhos das suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Esse povo, eles eram considerados povo de Deus, nação separada, nação eleita. Eles pegam tudo de ruim desses povos, os seus deuses, traz para dentro das suas casas. Eles começam a viver como se eles não fossem povo separado e exclusivo de Deus. Eles começam então a viver uma vida de acordo com que cada povo desse vivia, de acordo com que cada povo desse celebrava ao seu Deus. Assim também eles faziam. Continuando, versículo de número 2. Eles e seus filhos casaram com mulheres daqueles povos, e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os meus cabelos da cabeça e a barba, e me sentei estarrecido. Quando ele está ouvindo, e ele ouve essa palavra, os líderes, eles se misturaram, os oficiais, e eles estão liderando, estão à frente da infidelidade do povo, dessa atitude. Quando ele ouve essa palavra, ele dobra os seus joelhos, ele rasga suas vestes, ele arranca os seus cabelos, ele arranca a sua barba, e ele assenta estarrecido. Por quê? Porque algo mexeu com ele. Versículo de número 4. Então todos os que temiam diante das palavras de Deus do Israel, reuniram-se ao redor por causa da infidelidade dos exilados. Eu fiquei sentado ali estarrecido, até o sacrifício da tarde. Esdras se arrepende em favor do povo. Ele clama a Deus por misericórdia. E quando ele está ali clamando a Deus, passa um e observa e diz: o que ele está fazendo? Quando alguém observa e diz: olha, ele dizendo: eu pequei contra o Senhor, meu povo pecou contra o Senhor, Deus tenha misericórdia. Casamos com mulheres que não deveríamos casar, tomamos atitudes, fomos infiéis. Começa a trazer arrependimento ao seu coração. Os anciãos todos olharam e começaram um a um se a juntar a ele. A história diz que naquele dia a praça se encheu de pessoas que estavam se arrependendo ao Senhor. Para gerar um verdadeiro avivamento, precisa haver arrependimento. Para gerar avivamento na igreja, a igreja tem que se arrepender. E quando falamos de igreja, falamos de nós, eu e você. Não podemos ter a mistura dos povos. Nós somos povo, nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido de Deus, que Ele tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós não podemos compactuar com as mesmas situações que os povos, que as outras tribos, eles compactuam. Nós precisamos ser diferentes. Evangelho é boas novas, é mudança de vida, voltar o nosso coração para Deus. Aí sim vai haver avivamento. Vai haver avivamento na igreja, vai haver avivamento na nação, vai haver avivamento no seu trabalho, vai haver avivamento na sua casa, vai haver avivamento no seu quarto, vai haver avivamento na sua sala, vai haver avivamento no seu banheiro, vai haver avivamento em todas as áreas da sua vida. Tempo de avivamento é tempo de arrependimento. Todas as vezes que Deus quis trazer sobre o povo avivamento, avivar o povo, dar uma sacudida com o povo, primeiro tinha que ter arrependimento. A palavra diz, Isaías capítulo 6, no dia da morte do rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias, eu estava sentado no templo e vi o Senhor no alto sublime trono, e o seu séquito encheu a casa. Olha o versículo 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido,
pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a tua culpa será removida, e o seu pecado perdoado. Todas as vezes que Deus quer trazer um avivamento, precisa começar com arrependimento. Fala comigo. Todas as vezes que Deus quer trazer avivamento, vai haver necessidade de arrependimento. Quando há arrependimento, damos a Deus o direito de quebrar todas as cadeias que o pecado nos prende. Escute o que diz Joel, capítulo 1, versículo 13. Ponham vestes de lutos, ó sacerdotes, e pranteiam, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Vejam, passeiam a noite, vestidos de lutos, vocês que ministram perante o nosso Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram supridas do templo do Santo Deus de Israel. Joel está convocando a liderança. Joel está convocando líderes. Venham, veste aí vestes de luto. Venham, pranteiam, choram. Vocês que ministram no altar, ou perante o altar do Senhor. Todas as vezes, para que haja avivamento, a liderança precisa se arrepender. Liderança que não se arrepende, não alcança avivamento. Tem que haver arrependimento. Seja você líder de qualquer departamento da igreja, se arrependa para que o seu departamento viva um avivamento de Deus. Quando o vento do Espírito Santo sopra sobre nós, o pecado nos incomoda. Ele tira o nosso sono, ele tira o nosso sossego, para que a gente faça algo, para que a gente se arrependa. Se queremos um avivamento, precisamos urgentemente de arrependimento. A minha oração essa noite é que o Espírito Santo te incomode até o seu pecado, você se arrepender dele. Porque todos nós pecamos. Não existe um sequer aqui que não há pecado. Por isso a necessidade de arrependimento para um grande avivamento. Aprenda algo: cristianismo não é hobby. Cristianismo não é lugar de passeio. Cristianismo é uma cultura. Cristianismo é viver Deus. Cristianismo é conhecer Deus. Cristianismo é estar com Deus. Cristianismo é viver ao lado de Deus todos os dias. Essa semana morreu um dos maiores, podemos dizer, maiores líderes que o mundo, que essa terra viu. Dr. Billy Graham, um homem que dedicou a sua vida a Deus, um homem que dedicou a sua vida ao Senhor. E uma das suas frases é: a morte não é o fim, a morte é apenas o começo. Nós temos pouco tempo para estar nessa terra. Nós precisamos estar pronto, pois Paulo adverte: desperta do sono para que haja um avivamento. Se a pregação do Evangelho, se a pregação de todos os domingos não está transformando a sua vida, reveja o que você está ouvindo. Porque tem que haver transformação. O próprio apóstolo Paulo diz: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não mente mais. E ele traz uma lista e ele diz: mas nós, quando ele diz nós, ele está dizendo eu e você. Nós não somos assim, pois nós recebemos as boas novas.
Em segundo lugar, no tempo de avivamento, Deus está trazendo não apenas o tempo do arrependimento nos nossos corações, mas Ele está trazendo tempo de livramento para a nossa vida. Esse é o tempo que chamamos de tempo de livramento. Os laços de Satanás estão sendo quebrados, estão sendo destruídos, pois o avivamento destrói todos os grilhões de Satanás, pois a palavra diz que a unção quebra todo jugo. Quando há avivamento, sua casa é transformada. Quando há avivamento, seus filhos buscarão a Deus. Quando há avivamento, pessoas vão procurar você para dizer: o que está acontecendo na tua vida? Me ajude, eu quero viver o que você está vivendo. Levante a tua mão de novo mais alto. Declare comigo assim essa noite: que essa noite laços sejam quebrados, toda palavra contrária contra a minha vida seja desfeita, todo caminho será refeito hoje, no nome de Jesus. Sabe por que eu estou dizendo para você declarar isso? Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem, à minha vista, à sua vista, parece ser bom, mas o final é caminho de morte. E nós não podemos andar no caminho de morte, nós estamos no caminho da vida, para a vida eterna, pois Jesus assim nos chamou para vivermos com Ele eternamente. Escute o que Isaías declara, Isaías capítulo 54, versículo 17. Ele diz assim: nenhuma arma forjada contra você há de prevalecer. Você refutará toda língua que te acusar. Esta é a herança do seu servo, do servo do Senhor. E essa é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor dos exércitos. O que Deus está dizendo para pessoas aqui essa noite? Deus está dizendo que nenhuma arma que Satanás levantou para destruir a sua vida vai prevalecer, porque em tempo de avivamento é tempo de livramento de Deus para a tua história. Esse é o tempo de avivamento, esse é o tempo de livramento, esse é o tempo do Senhor, esse é o tempo de Deus na nossa vida. Creia no que a palavra do Senhor está dizendo. Escute o que diz o Salmo 91, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Ele diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador de veneno mortal. Ei, meu irmão, ele está dizendo: ele te livrará do laço de Satanás, que está pronto para tentar destruir você. Ainda ele continua dizendo: não só te livrará, mas ele cobrirá você com as tuas penas. Debaixo das tuas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá nada de noite, não temerá flecha que voe de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, nenhuma delas o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Tempo de avivamento é tempo de livramento de Deus. Deus vai livrar os teus filhos, Deus vai livrar o teu esposo, Deus vai livrar a tua esposa, Deus vai livrar o teu casamento, Deus vai livrar a tua família. Tempo de avivamento é tempo de livramento de Deus para você. Escute o que diz Êxodo capítulo 11, versículo 7. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem um animal. Sabe o que Moisés está dizendo? Ele está dizendo:
Deus tem proteção para a tua vida, ó Israel. Você é o Israel de Deus essa noite. E Deus está dizendo para você essa noite: há uma proteção minha na tua vida. Nem sequer um cão lá do lado de fora há de latir para você, porque você está guardado debaixo das minhas mãos. Tempo de avivamento é tempo de livramento de Deus para a tua história. Eu já contei aqui uma vez, vou repetir. Eu pastoreava uma igreja em Belo Horizonte, num bairro chamado Buritis. Quando eu ia para a igreja, belo domingo, eu fui voltando, já era mais ou menos umas 11 da noite. Ônibus, não tinha carro. Cerca de quase 15 quilômetros distante da minha casa. O ônibus fazia por volta aí de uma hora e pouquinho para chegar em casa. Quando eu desço do ônibus, Bíblia na mão, todo cheio de alegria pelo culto. Quando eu desço do ônibus, aparecem alguns rapazes do meu lado, colocam um revólver na minha cintura e diz assim: perdeu, doidinho. Eu falei: nem cheguei, nem achei, já perdi. Ele diz assim: está devendo o bagulho e agora está dando uma de crente. Uma linguagem, para quem não entende: você está devendo drogas lá na boca e você agora está dando uma de crente indo para a igreja. Olhei para aquele jovem e disse assim: rapaz, eu sempre fui crente. Que nada, rapaz, nunca foi crente. Quando eu vi, irmão, não dava para questionar. Aquele questionamento não iria acontecer. Mas eu creio, em tempo de avivamento de Deus na nossa vida, tem livramento. Havia um bar do lado assim, chamado Amarelinho. Todo mundo amarelou. Eu só vi a porta do bar fechando. Todo mundo correu. E aqueles rapazes com um revólver apontado para mim, dizendo: e aí, vai pagar ou não vai? Eu falei: mas eu vou pagar o quê? Eu não estou devendo, eu não sei nem o que é. E aquele negócio assim: vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E eu olhava assim para o lado do bar, o bar fechou, ninguém na porta, sozinho eu e aqueles jovens. De repente, sai um camarada correndo de um beco assim, bem perto da nossa casa. Ele vem correndo, chega perto dos outros, olha para mim assim: não é esse não, sai correndo, foge, foge, foge. Os homens vêm, sai correndo em disparada. Irmão, eu fico parado igual uma barata tonta, sem saber o que fazer. Se você perguntar: pastor, e os joelhos? Batiam um no outro. Pastor, tinha medo? Claro. Pastor, não, aquilo não, mas quase. A coisa ficou feia. E eu fiquei parado. De repente eu vi a porta do Amarelinho levantando. Irmão, depois da onça morta, todo mundo tira o couro dela. O Amarelinho abriu a porta, todo mundo olhando assim para mim. E eu parado. De repente me deu força para caminhar. E eu caminho, meu apartamento era de frente. Eu já tinha descido num ponto de ônibus de frente da minha casa. Quando eu começo a atravessar a rua, eu atravesso a rua, tremendo igual vara verde. Doido para abrir a porta. Entrei, não sei como subir as escadas. Cheguei, a Meire olhou para mim e disse assim: você está branco? Eu falei: quase que você ficou viúva. Aliás, viúva é quem morre, né, irmão? Se eu tivesse ido aquele dia, tinha outro com ela, né? Mas graças a Deus, tempo de avivamento é tempo de livramento. Foi livramento para você, porque eu sou o melhor partido para você. Quando eu estou ali em casa, não dormi, irmão. Aquela noite eu não dormi. Começava a cochilar. Perdeu! Falei: mas aquele negócio ficou na minha cabeça. No outro dia, eu vou para a minha oficina. Ele chega junto com outro rapaz chamado Delci. E o Delci estava no Amarelinho e amarelou. E aí ele disse assim: rapaz, o que aconteceu com você? Eu falei: não sei. Não, mas ontem eu vi, rapaz, você é de sorte demais da conta. Eu falei: sorte? Qual sorte? Não, porque quando aqueles caras chegou, e no nosso bairro, era um rapaz que aterrorizava tudo, e eles conheciam o camarada. Irmão, nesse negócio, nessa situação, eles não perguntam para você se você vai pagar, se você deixou de pagar, se é você, quer nem saber, já chega fazendo e acabou o negócio. Ainda me perguntaram alguma coisa, e aí eu estou ali olhando, e ele falando, ele disse assim: mas o que aconteceu? Eu falei: não sei, eu sei que eu fiquei ali parado, e eles de repente saíram gritando, correndo e foram embora. E eu não sei, não, mas quem é aquele pessoal que te ajudou a atravessar a rua? Eu falei: ninguém.
ninguém. Tinha, rapaz, chegou uma turma, chegou um pessoal todo de branco, de gala, bonito, era um exército diferente, eu nunca vi essa polícia por aqui, e eles chegaram, e pegaram você pela mão, atravessou, você abriu a porta, você subiu, eles fecharam um portão para você. Quem é aquele pessoal? Eu olhei e falei assim, não pode, não existia ninguém comigo. Olhei para o Salmo 91 e compreendi: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Em tempo de avivamento é tempo de livramento de Deus. Sabe aquele momento que você está no carro dirigindo, vem um louco de lá para cá na contramão, e você dá um golpe na direção para sair dele, e você passa e você diz: nossa, foi por pouco. Não, irmão, não é nossa, é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, livrando você, porque em tempo de avivamento há livramento de Deus para a tua história. Deixa eu terminar. Em tempo de avivamento do Senhor, é tempo de alegria. Dá uma olhada para o seu irmão, vê se ele vai dar um sorriso aí para você. Tempo de avivamento é tempo de alegria. Quando Deus mandou Neemias reconstruir o muro, e ele vai começar agora um tempo de avivamento na cidade de Jerusalém. Ele está reconstruindo o muro. Com uma mão ele segurava a espada, com outra ele trabalhava. Muitos vinham a ele e diziam: olha, desce aqui, vamos cultuar. Ele falou: não, estou fazendo uma grande obra, e eu não posso deixar do que eu estou fazendo. Em tempo de avivamento é tempo de alegria, pois ele mesmo diz: a alegria do Senhor é a minha força. Antes do avivamento você se alegra por coisas, por aquilo que comprou, por aquilo que adquiriu. Mas quando chega o avivamento, você se alegra em Deus. Felicidade é um termo humano. Alegria é um termo supra-circunstancial. Você pode ter uma alegria, uma felicidade, mas não ser alegre. Muitos procuram shows para se divertir e rir, porque está querendo preencher um vazio. Mas quem tem a alegria do Senhor, sempre vai exaltar a Ele. Felicidade depende de acontecimentos, alegria depende da ação do Pai. Lembra de Davi? A arca está na casa de Obed-edom, e ele decide então ir buscar a arca. Quando ele vai buscar a arca, ele prepara tudo do melhor para trazer a arca. E ele traz aquela arca. E quando a arca está entrando dentro de Jerusalém, Davi ele começa a dançar e celebrar a Deus, porque seu coração estava radiante. Mical estava da varanda olhando e dizendo: quem é esse cara para ele poder fazer isso? Ele é o rei. Olha que ironia, olha que desprezo que ele está fazendo. Está bêbado, está fazendo coisa que não deve, está fazendo o que não tem que fazer. E ela começa a murmurar. Deixa eu dizer algo para você: seja Davi, meu irmão, adore a Deus além das circunstâncias. O que Mical, porque existem muitas Micaus por aí afora, não precisa fazer isso, não precisa ser desse jeito, não precisa ser dessa forma, mas adore a Deus, porque tempo de avivamento é tempo de alegria. Escute o que diz João capítulo 16, versículo 21 e 22. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece da angústia, por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Ela esquece da dor, a dor passa, a dor acaba, e ela fica alegre. Agora olha o versículo 22, Jesus está dizendo: assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os virei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém, fala comigo, ninguém, olha para o teu irmão e diga assim para ele: ninguém
Diga para o outro: ninguém. Fala assim: ninguém vai tirar essa alegria. Se você está vivendo apenas o tempo humano, você tem felicidade e as pessoas conseguem tirar a sua felicidade. Uma situação que acontece, tira a sua felicidade, tira seu sono. Uma situação que acontece, arranca de você a esperança, tira tudo. Mas se você está vivendo um tempo de avivamento, e tempo de avivamento gera alegria, Deus está dizendo: ninguém vai tirar a alegria que está no coração de vocês. E em último lugar, por favor, louvor. Tempo de avivamento é tempo de arrependimento. Fala comigo: arrependimento, livramento, alegria. Mas tempo de avivamento também é tempo de milagres. Quero declarar que essa noite, que você irá experimentar milagres de Deus na sua casa. Você irá experimentar o melhor do Senhor no seu lar. No ministério infantil, canta uma musiquinha. Havia um homenzinho torto que morava numa casinha torta. Mas um dia ele encontrou com Jesus e sua vida endireitou. Quero dizer para você, talvez você pode estar achando que está tudo torto e não tem mais jeito. Talvez você está achando e dizendo: acabou. Deus está dizendo para você essa noite: é tempo de milagre na tua vida. O avivamento vai gerar milagres na tua vida. A Bíblia diz que os discípulos agora são cheios do Espírito Santo, passam a ter o tempo do avivamento, Pentecostes. Jesus é assunto aos céus. Pedro e João têm a necessidade de orar, têm a necessidade de falar com Deus, dizer: Deus, nós precisamos do Senhor. Olha o que diz Atos capítulo 3, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado à porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, ele pediu uma esmola. Pedro e João disseram para ele: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa deles. Disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão, o ajudou a levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos começaram a ficar firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou no templo com eles, no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Tempo de avivamento é tempo de milagres. Mas tempo de avivamento é tempo que Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você para promover esses milagres na sua casa. Deus quer usar você para promover esses milagres aonde você trabalha. Deus quer usar você. Veja, Pedro e João estão subindo para a oração. E quando eles começam a entrar no templo, havia um aleijado que todos os dias ficava ali pedindo esmola.
O aleijado estendeu a mão e disse: dá-me uma esmola, por favor. Pedro e João olhando para ele, Pedro imediatamente disse para ele: olha para nós. A primeira coisa é atitude. Tempo de avivamento é tempo de milagre, mas para haver milagre, eu e você vamos ter que nos posicionar diante de Deus, dizer para o necessitado: olha para nós. Quando ele olhou, Pedro disse: não tenho ouro, não tenho prata. Imagina o coração desse aleijado. Para que você me mandou olhar para você? Se você não tem ouro, se você não tem prata, era melhor você passar direto. Estou perdendo tempo com você. Quando ele diz: não tenho ouro e nem prata, tem uma vírgula. Mas ele disse assim: mas o que eu tenho, eu te dou. Quando Pedro diz isso para o aleijado abre um sorriso. Se ele não tem ouro, se ele não tem prata, qual é a nova moeda da vez agora que ele vai me dar? É algo novo, eu preciso disso. E ele abre um sorriso. Pedro diz: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho te dou. É um ponto. Ponto significa na língua portuguesa espaço de tempo. Aquele homem pensou muitas coisas. Quem sabe João olhou para Pedro apavorado, dizendo: o que você vai fazer, Pedro? A gente não tem prata, a gente não tem ouro, e o que você vai dar para esse homem? Não temos nada. Ele diz: mas o que tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Ele libera a palavra para aquele homem. Ele libera a palavra para aquele aleijado. O que Deus está dizendo para você agora: libere a palavra dele para a vida daqueles que estão necessitados ao seu lado. Diga: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus. Não é no seu nome, não é no nome da igreja, é no nome daquele que pagou um preço. Jesus de Nazaré, levanta e anda. A primeira coisa você precisa para alcançar milagre é liberar a palavra. Fala comigo: para alcançar milagre, preciso liberar a palavra. Te faço uma pergunta. Quando Pedro olhou para aquele aleijado e disse: levanta e anda, em nome de Jesus, ele foi curado? Sim ou não? Não. Pedro diz: olha para nós. Ele olhou. Pedro diz: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Liberou a palavra. Ele não foi curado. Ele continuou sentado, ele continuou aleijado, mesmo com a palavra liberada. A segunda coisa que Deus está ensinando para você hoje, em tempo de avivamento, é tempo de milagre na tua vida, quando você liberar a palavra, mas quando você tiver atitude. Pedro pegou ele pela mão, levantou, e quando levantou, os seus pés firmaram, os seus tornozelos firmaram, e ele de um salto passou a adorar o nome do Senhor Jesus. Quero terminar essa noite dizendo para você: em tempos de avivamento vai haver milagre na tua vida. Então essa noite é hora de você declarar na tua casa, é hora de você declarar na tua família, é hora de você declarar no teu emprego, é hora de você declarar na agência do seu banco, é hora de você declarar sobre o seu salário, é hora de você declarar sobre a tua vida espiritual. Mas também é um tempo de não somente falar, é um tempo de tomar atitude.
A atitude é: segura pela mão, levanta, levanta o que está sendo talvez pesado para você. Diga: vem comigo, nós vamos caminhar, nós vamos avançar. Aí o milagre vai acontecer na tua casa. Levanta aquele que está prostrado e diz: vem comigo, porque nós vamos vencer, nós vamos conquistar. Tempo de avivamento é tempo de milagres. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você: declare, mas tenha atitude. Atitude de arrependimento, atitude para viver o livramento, atitude para viver a alegria e atitude para viver o milagre de Deus na tua história. Quem recebe essa palavra essa noite, fique em pé no seu lugar. Os planos que foram embora, sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas. Sara-me, Senhor, e refrigera. Restitui. Esse é o tempo de você pensar. Esse é o tempo de você declarar. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui. Lava-me, Senhor. Restitui. Essa é a hora de você começar a clamar, de você declarar, de você dizer para o Senhor: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. Só o Senhor pode restituir na minha vida, só o Senhor pode fazer na minha vida. Ei, meu irmão, a palavra do Senhor está dizendo: eis que eu vou restituir sobre vocês os anos. Deus não está dizendo de restituir bens, Deus não está dizendo de restituir o que foi embora, Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo: vou restituir os anos, o tempo que você perdeu, o tempo que você deixou de adorar, o tempo que você deixou de celebrar. Deus está dizendo: essa é a hora, esse é o momento. Creia, creia, creia nessa verdade, creia na palavra, porque a palavra liberada sobre você essa noite é: tempo de avivamento. Vai haver milagres sobre você. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor. Segura. O apóstolo Paulo diz para você essa noite, ele está dizendo assim: o que eu tenho preparado para você, olhos não viram. Não, eu acho que você não entendeu. Ele está dizendo: o que eu tenho preparado e reservado para a tua história, olhos não viram. Tempo
tempo de avivamento, é tempo de ver aquilo que Deus ainda resguardou e preparou para a tua vida. Deus está dizendo: olhos não viram, ouvidos não ouviram, ninguém viu, ninguém ouviu aquilo que Deus tem reservado para a tua história. Meu irmão, se prepare, vem um novo tempo de Deus para a tua vida, vem um novo tempo do Senhor para a tua história, vem um novo tempo de Deus para a tua vida espiritual, vem um novo tempo dele para a tua vida familiar, vem um novo tempo para a tua vida conjugal, vem um novo tempo de Deus, e esse tempo começa agora na tua história, começa agora na tua história. Levante a tua mão, comece a adorar a Ele, agradeça a Ele, agradeça, agradeça, agradeça. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, e põe teu azeite em minha dor. Restitui, e leva minhas águas pra mim. E sara-me, Senhor. Vamos declarar o tempo que roubado foi. O tempo que roubado foi. Não há de comparar aquilo que Deus vai fazer. Irmão, é um novo tempo. Tempo de avivamento, tempo de milagre, tempo de arrependimento, tempo de livramento, tempo de alegria. Celebre a Ele. Eu quero de volta o que é meu. E põe teu azeite. Oh, restitui. E leva minhas águas. E sara-me, Senhor. Restitui. Querer baixar. Quero fazer uma oração essa noite, mas eu quero orar por você que entrou nessa casa essa noite e você está dizendo: eu preciso.